Lá em 2016 eu toquei um programa em parceria com o JP Morgan. Não era muito bem um corporate venture, né? Era um programa um pouco mais com uma pegada de filantropia. Mas a partir daí, 2017, 2018, veio um mar de empresas buscando a gente. Então, Santander, BR Malls, Algar, Oceano ClearSale, ela vai parar para pensar e falar, beleza, vocês sendo uma organização já super consolidada, faturamento na casa de centenas de milhões, uma empresa de faturamento crescente, cara, por quê? Vocês já pararam a se pensar por que você, Bernardo, gostaria de se aproximar desse ecossistema? Isso pode ser desde, as possíveis respostas podem ser desde buscar eficiência operacional para o negócio no curto prazo. Então vocês têm uma operação de TI ou uma operação de finanças e você vai trabalhar através de uma conexão junto com a startup, com a scale-up. Você vai tentar achar um fornecedor que vai te trazer uma eficiência estratégica, uma eficiência operacional naquele seu processo. Isso no começo do espectro, até indo para o final do espectro, onde vocês podem achar uma empresa fazendo algo super disruptivo, super fora da caixa, que pode agregar ao portfólio de produtos de vocês, ao portfólio da ClearSale. Então, nesse leque de opções, são talvez um pouquinho dos porquês que vocês poderiam fazer isso. E no meio do caminho podem ter questões relacionadas a parcerias estratégicas, podem ter coisas relacionadas a projetos de inovação feitos a quatro mãos, podem ter coisas relacionadas até acquire, que a gente chama, né? Quando você compra uma startup muito mais para internalizar aqueles talentos, Open Innovation. Não sei quem já ouviu falar de Open Innovation aqui. É quando a gente derruba as paredes e você começa a fazer inovação junto a parceiros de fora da sua companhia. Então, é como se a ClearSale, amanhã ou depois, trouxesse para dentro aqui as startups que estão mais relacionadas a riscos, fraudes, etc. E vocês começassem a desenvolver inovação em conjunto. Então, a CPFL Energia, a gente selecionou 15 negócios varejistas e, através desse processo de mentoring, de transformação cultural, ajudando os executivos do negócio a enxergarem o lojista como um empreendedor e não necessariamente só como um cliente e fornecedor do negócio dele. Faz fingerprint. A gente consumia um americano e depois a gente desenvolveu internamente a tecnologia que me fala que esse computador é o ID 1345. Então sempre que alguém compra, eu sei que é esse device. Nunca explorou comercialmente isso. E a empresa que só faz isso nos Estados Unidos, isso aqui é um pedacinho de tipo 5% do que a gente faz, vale 800 milhões de dólares. Então, valia 2 anos atrás. Então, assim, o fato de você fazer dentro de casa faz você ficar dentro de casa também. Se fosse uma empresa, talvez ela tinha ganhado asa porque ela tem que pagar suas contas. Então, é desse tipo de coisa que eu estou falando. Corporate Venture. Vou deixar uma cópia com vocês, depois eu passo uma cópia eletrônica para vocês também. A gente começou a mapear as grandes corporações, por que elas estavam fazendo isso, e do lado dos empreendedores, o porquê que eles se aproximam de iniciativas de Corporate Venture. E a gente criou um roadmap, que é essa página aqui, onde a gente mostra, tanto do lado da corporação, quais são as etapas necessárias para o desenvolvimento desse trabalho, e quanto do lado do empreendedor, as etapas necessárias para o desenvolvimento desse trabalho. Para aproximar-se do mindset empreendedor, vocês precisam alinhar a estratégia de inovação com o plano de longo prazo da companhia. Então, não adianta vir um recurso externo, seja a Endeavor, seja a UI, seja o BCG ou a McKinsey, se isso não estiver muito enraizado aqui dentro do negócio de vocês, os porquês, eventualmente, vocês gostariam de fazer essas iniciativas. Bem feitas, elas têm um alinhamento estratégico muito forte. Nos aproximarmos desse mindset empreendedor. E essa diretriz saiu do board, desceu para o time executivo aqui, e uma das formas que esse time executivo achou de desenvolver essa iniciativa foi através dos programas de aceleração da Endeavor, que depois eu vou explicar um pouco mais em detalhe. Vocês dois, você como CEO do negócio, Pedro como board member, founder, e vocês como diretores do negócio ClearSale, quais são os objetivos e ambições que vocês têm no trabalho com o Scale-Ups? Hoje em dia é um tema muito da moda. Época negócio, grandes empresas e startups, como viver juntas. Aqui a gente conhece o que não está na revista, ou seja, a gente vê os cases e a gente sabe que alguns dos cases aqui são meramente posicionamento.
é meramente só para fazer mídia. Só para fazer buzz, só para sair na capa de revista. Aqui também muita empresa ainda não entende o que quer fazer, né? Quer fazer alguma coisa, então eu vou patrocinar um evento, eu vou fazer um hackathon, eu vou lançar um prêmio aqui que a universidade que desenvolver a solução que eu estou precisando vai ganhar, enfim, e daí isso vai me ajudar a sair na mídia, eu vou estar resolvendo um problema dentro da minha empresa. Legado que organizações como a Endeavor podem deixar na grande corporação, que é a educação. A gente vê que quando a corporação está super educada, né, no tema, muito provavelmente não precisa mais da Endeavor, porque tudo começa pelo porquê e do zero e vai construindo aos pouquinhos. Então a Endeavor está muito nesse meio de corporate venture, primeiro, para aproveitar toda a inteligência que a gente gera com scale-ups. Então a gente está há 18 anos ajudando scale-ups a crescerem cada vez mais. A gente entende que as scale-ups também precisam crescer através de grandes corporações, elas precisam fechar negócios. E também porque as grandes corporações têm tentado se envolver no ecossistema, mas ainda não sabem como. Isso pode ser um risco para o próprio ecossistema, né? Os dois lados podem sentir medo de falar com o outro, porque um lado quer talvez comprar ou investir, comprar mais de 50%, isso é perigoso. E a startup scale-up às vezes não sabe trabalhar também, acha que o seu produto é muito bom ou também não tem caixa o suficiente para esperar 7 meses para um contrato ser fechado. Então a Endeavor entrou nesse mundo muito para tentar deixar um legado, educar. E aí quando a gente olha para clientes como Santander, que está indo para o 3º programa, são 3 anos de relacionamento em Corporate Venture, Algar, que está finalizando o 2º programa, 2 anos, e os outros clientes que estão renovando, que hoje a nossa taxa de renovação é de 100%. De Corporate Venture é um jogo de reputação, por quê? Se a ClearSale, à medida que ela vai trabalhando com o ecossistema empreendedor, ela começa a se mostrar pró-empreendedor, pró-scale-up, pró-empreendedor, o ecossistema se conversa. Então, à medida que você faz negócios com uma empresa, com 2 empresas, com 3 empresas, os melhores empreendedores vão começar a falar, olha, pô, na ClearSale eles estão fazendo um baita trabalho bacana de aproximação com startups. Cara, você já fez negócio com ele, você já bateu lá na porta? Só que o inverso, ele também é verdadeiro. Se a ClearSale, amanhã ou depois, quer fazer um trabalho aqui dentro com uma startup, e vou usar um caso que eu vi ontem no churrasco que eu estava, você passa 6 meses, igual a Gi falou, se relacionando com essa startup, não faz um negócio com ele, não faz nada, e no final do dia você rouba a ideia do cara e tenta desenvolver aqui dentro, esse empreendedor ele vai falar para 10, 20, 30, e amanhã depois vocês não vão ter portas abertas para trabalhar com startups. Então, isso eu ouvi de um diretor lá no Vale do Silício, que as grandes corporações ou as empresas que estão querendo fazer um trabalho de corporate venture, elas precisam se preocupar muito com a sua reputação no ecossistema empreendedor como um todo, e que elas precisam tratar aquela startup como se fosse, é um negócio muito frágil. Para a startup, 3 meses, 6 meses é o tempo de vida que ela tem, é o tempo de grana que ela tem no caixa dela. Então, a forma como você vai se relacionar com essa startup ela é muito importante. E aí, trazendo Corporate Venture é uma abertura que as corporações elas têm para se trabalhar com um ecossistema diferente, que são os empreendedores de scale-ups, no caso da Endeavor. Quando a gente fala de porquês, esses porquês eles podem variar desde posicionamento até investimentos financeiros. Então, passando por ganhos de eficiência operacional no meio, transformação cultural, etc. Quais são, talvez, os primeiros pontos que, eventualmente, a ClearSale gostaria de atacar nesse trabalho? Vocês estão realmente dispostos a investir recursos internos nesse tipo de iniciativa? Porque 2, 3 anos depois de fazer isso dentro da Endeavor, eu vejo que os retornos são muito tangíveis. Só que, igual o próprio Pedro diz, não somente o retorno financeiro, não somente o retorno de você contratar um bom fornecedor operacional para o seu negócio, mas talvez ter um retorno de transformação cultural e que os seus executivos aqui saibam trabalhar com esse novo perfil de empresas. Essa nova era da nova economia.